Ei, eu sou a Ana, doutoranda em Química pela UFMG. E eu sou a Lívia, mestranda em Química na UFMG. Bem-vindos ao Sustentando o Futuro, uma série de podcasts do portal Ciência na Web que inspira educadores a plantar as sementes da sustentabilidade e cultivar um futuro mais verde. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada. E nessa temporada nós estamos falando sobre lixo, resíduos e rejeitos. Como que tudo isso impacta o meio em que vivemos. E o episódio de hoje é sobre resíduos de medicamentos e tratamento de efluentes. E para isso nós temos aqui duas convidadas super especiais, que é a Cecília e a Gabriela. Meninas, bem-vindas e se apresentem pra gente. Meu nome é Cecília e eu sou graduanda em Química na UFMG e eu estou fazendo iniciação científica no Grutan. Meu nome é Gabriela, eu também sou graduanda em Química na UFMG e também faço iniciação científica no Grutan, orientada pela professora Flávia Moura. E pra gente começar esse episódio, vamos começar falando de conceitos. Já que a gente vai falar de resíduos de medicamentos, conta pra gente o que são uns resíduos de medicamentos. Os resíduos de medicamentos são basicamente todos aqueles remédios que a gente não usa mais e que a gente descarta. Então, desde as embalagens, que tem um restinho de medicamento ali e a gente joga, até aquele remédio que venceu e a gente não tomou, ou às vezes já parou o tratamento e sobrou alguma coisa. Além disso, também, alguns remédios que a gente toma, elas não são totalmente processados pelo nosso corpo. E eles acabam também chegando no esgoto como um resíduo. Olha, eu não sabia disso. Interessante. Achei que resíduo era realmente só o restinho que ficava ali na embalagem, né? Ou às vezes o que você joga fora que venceu. Esse que não é processado no corpo, eu não sabia dessa. E qual que é o problema ambiental desses resíduos? Por que isso é um problema? Então, o problema ambiental dos resíduos é que quando a gente descarta eles de maneira errada, nem sempre as estações de tratamento conseguem retirar ele da água e eles vão para o meio ambiente e isso acaba impactando o ecossistema, os animais, as plantas e pode acabar até mesmo voltando para a gente, né, nos alimentos, muito por causa do agronegócio também, né, voltando para a gente nos alimentos e isso pode ser muito prejudicial porque esses resíduos podem conter hormônios e isso pode impactar na nossa saúde, né? Na saúde de animais também. Eu acho interessante frisar, né, para os ouvintes que aqui a gente está falando sobre resíduos de medicamentos, mas esses resíduos eles fazem parte de um grupo muito maior de substâncias que a gente chama de contaminantes emergentes, né, que as meninas estudam, que são compostos de variadas classes. Então aqui a gente está falando de medicamentos, né, a gente está falando de hormônios, a gente está falando de antibióticos, mas quando a gente está falando do geralzão, que é contaminantes emergentes, a gente também está falando de outros produtos industriais, tipo produtos de beleza, protetor solar, pesticidas, café, gente, cafeína, todas essas coisas que eu estou citando aqui para vocês são resíduos que a gente encontra hoje em dia nos nossos sistemas de esgoto que tem um potencial risco. E quando a gente fala potencial risco, é porque a gente ainda não sabe, né, quais são os efeitos que isso vai trazer para a gente a longo prazo. Por isso que esse estudo, né, essa preocupação é tão grande, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o efeito disso. E como são compostos relativamente novos que estão, né, sendo despejados nos nossos esgotos, a gente ainda não tem legislação ambiental adequada. Então a gente não tem monitoramento, a gente não sabe quanto disso está chegando no nosso esgoto, a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro, porque essas moléculas orgânicas elas ainda podem degradar e virar outras coisas que podem ser ainda mais perigosas, né? E como a Gabriela frisou, isso pode impactar não só nós, humanos, mas principalmente, né, o ecossistema natural, né? Então a gente tem isso afetando animais, né, que são muito mais sensíveis. E pessoal, quando a gente fala de quantidades que estão sendo no esgoto, a gente não está falando de quantidades grandes não, tá? Isso é outro problema, porque às vezes são quantidades muito pequenininhas, né? A gente está falando de coisas de 10 a menos 9 gramas. Gente, isso é muito pouquinho e ainda assim são substâncias que têm uma capacidade de, assim,
realmente provocar algum dano, né, para os meios aquáticos, para a vida na água, para nós, né, que estamos consumindo aquela água. E só para trazer um dado interessante e que mostra ainda mais o risco potencial, né, como a Gabriela falou, a gente não tem tratamento de esgoto que atualmente, né, limpe as nossas águas desses compostos. E recentemente a FAPESP, que é uma agência de financiamento de São Paulo, fez uma pesquisa, um dossiê, falando, né, sobre o perigo dos contaminantes emergentes, como isso vai agravar a crise hídrica nos países em desenvolvimento como o Brasil. E eles fizeram um estudo em São Paulo com 27 pesticidas. Pensando em São Paulo, que é uma grande capital, sistema de esgoto, né, relativamente bom. Lá, esses 27 pesticidas testados foram detectados nas águas após o tratamento. Então, se um sistema de esgoto muito evoluído, como o de São Paulo, não está conseguindo retirar esse tipo, né, de composto das águas, imagina outras regiões do Brasil que nenhum tratamento tão adequado tem. Então, assim, é uma preocupação grande, por isso a pesquisa das meninas é tão relevante. Sim, pegando o seu gancho, Ana, conta pra gente, meninas, o que é a pesquisa de vocês, o que vocês estão desenvolvendo. Conta um pouquinho pra gente mais sobre isso. Nós estamos trabalhando num projeto sobre orientação da professora Flávia Moura, aqui do Departamento de Química, em que nós usamos geopolímeros e óxidos de nióbio para remoção desses contaminantes do meio aquoso. Então, o que a gente faz é basicamente estudar essa remoção, fazendo com que esses contaminantes grudem no nosso material e, quando eles estão lá na nossa superfície, eles degradem. E o que são esses geopolímeros, meninas? Então, os geopolímeros, eles são materiais, eles são ricos em sílica e alumínio, e eles endurecem quando eles entram em contato com soluções alcalinas. Quando eles entram, a Cés falou do uso do óxido de nióbio, né? Quando eles entram em contato com fotocatalisadores, a gente realiza esse processo de fotocatálise, que é um processo que ajuda a degradar os contaminantes e tornar esses poluentes, que são muito nocivos, eles tornam eles menos nocivos ou até inofensivos mesmo, após o processo de fotocatálise. É um processo que é feito a partir da luz, né? Uhum. Legal. E é muito interessante, né, trazer essa ideia de fotocatálise. Talvez seja uma coisa que as pessoas que estão ouvindo a gente, né, não tenham muita familiaridade, mas é um processo que usa, né, no caso das meninas, aí, um material que tem esse potencial catalítico, que é o geopolímero com nióbio, né? Processo catalítico é basicamente um jeito de você acelerar uma reação química. Então, quando a gente está pensando nos contaminantes emergentes, nos medicamentos, o que o material das meninas vai fazer? Ele vai fazer com que esse contaminante emergente ele seja degradado, né? Aquela molécula do medicamento, ela vai virar uma outra coisa que é menos nociva para a gente. Quem vai permitir isso é o catalisador das meninas. A parte mais interessante também é o fato de que, para isso acontecer, elas vão usar luz, que é uma coisa, né, que é tão abundante, né? A gente tem aí a luz do sol, mas no caso das meninas, eu acho que elas usam outro tipo de luz, né? Que luz vocês usam para fazer o processo? A luz UV. Então, a gente usa a luz UV, isso vai ativar lá o material das meninas e isso vai permitir que essa molécula do medicamento ela seja transformada numa coisa menos nociva para a gente. E é muito interessante porque a gente já teve um episódio aqui sobre geopolímero, né? Foi a Carolina. A Carolina, ela trouxe pra gente a história dela com o geopolímero e sendo feito de rejeito, inclusive, muito interessante. E só queria frisar, assim, como a gente consegue usar materiais, pesquisando bem, né, usar materiais para aplicações muito diferentes. No caso da Caroline, ela usa esses materiais para construção civil. São materiais ecologicamente muito, muito bons, né, muito mais fáceis de fazer, por exemplo, do que o cimento convencional. E agora, né, a Cecília e a Gabriela estão utilizando esses materiais com um outro foco ambiental. Então, é um material, né, que merece essa atenção que ele está ganhando, porque é um material realmente muito versátil. Os geopolímeros podem ser usados em várias aplicações, né? Então, a gente utiliza para essa degradação de contaminantes, mas eles também, a gente já aplicou para remoção de outros contaminantes lá no nosso projeto, e eles também podem ser utilizados para contenção de resíduo radioativo, como um cimento, igual a Carol usa, também como decoração. Então, são várias aplicações.
E nós estamos estudando a aplicação desse processo que a Gabi comentou, né? No tratamento de água para remoção tanto dos medicamentos, mas também outros contaminantes, então corantes, pesticidas, que são contaminantes dessa classe dos emergentes, que a Ana comentou. E essa aplicação para remoção de contaminantes é um projeto da Rede Mineral, essa aplicação em tratamento de água, né? E além disso, os geopolímeros eles podem ser produzidos utilizando resíduos de mineração, igual a Carolina falou também no podcast dela, né? No episódio dela. Então, existem várias formas de produzir ele, de forma que ele fique mais sustentável, e também várias aplicações ambientais que a gente pode utilizar. É muito interessante tudo isso que vocês estão desenvolvendo, né? E como eu sempre tenho um pezinho ali na educação, será que a gente conseguiria levar esse tema de contaminantes emergentes, esse tema de tratamento de água, né? Porque é muito interessante a gente pensar que tem todo um processo de tratamento de água, tratamento de esgoto, e mesmo assim você tem o caso dos contaminantes emergentes, né? Que às vezes passa ali, é muito difícil você identificar, detectar eles. Como que um professor da educação básica poderia levar esse tema para a sala de aula, poderia trabalhar isso numa aula de química com os alunos? Eu acho que o professor ele poderia falar sobre o tratamento de água durante as aulas de separação de misturas, que já são presentes no currículo do ensino médio, né? E durante essas aulas ele pode falar como funciona todo o processo de tratamento de água, que é basicamente uma separação de misturas. Então a gente tem vários contaminantes, a gente tem também resíduos sólidos dentro daquele esgoto, e ele passa por um processo de tratamento que vai separando, em cada etapa vai separando alguma coisa. Então vai coagular, flocular e vai filtrar, mas ainda assim passam algumas coisas que elas não são retidas, né, durante esse tratamento, que é o caso dos contaminantes emergentes. Então, acho que nesse momento o professor ele pode também instigar um debate ali entre os alunos, propor um trabalho, talvez, para falar sobre esses contaminantes, cada um escolher um e trazer alguns dados. Eu acho que é um debate interessante, né? E é muito legal que tratamento de água, o professor ele até consegue fazer um filtro, né, caseiro mesmo, com materiais super acessíveis, trazer essa questão de algumas substâncias químicas que às vezes a gente tem que adicionar, né, para flocular e tudo, passar por todos os processos. E aí é legal essa questão que você trouxe da investigação, né? Você faz todo o processo de tratamento de água com os alunos e aí no final você vem com a pergunta, e aí, tá totalmente limpo? Será que não tem nada ali? Mas também trazer sempre um cuidado de falar, é seguro beber, né? Porque pode ser que a gente fazendo isso, trazendo essa questão, a gente traga um questionamento para os meninos e isso não pode ficar, né? Tipo, imagina, eles não quererem beber mais água por causa disso. Então a gente tem que sempre trazer a questão de que é seguro beber a água, né? E por mais que tenha um pouco de contaminante que pode passar ali, ainda é seguro a gente beber essa água. Uhum. Dá mesmo para fazer alguns filtros caseiros, como garrafa PET, algodão. Eu acho que já tem bastante esses projetos na internet que os professores podem acessar. E também a gente tem muito material na internet sobre as estações de tratamento. Então, vídeos que mostram todo esse processo, e os professores podem passar para os alunos também em sala de aula. E é importante também frisar que essas contaminantes eles estão sendo pesquisados, né? Então, os cientistas ao redor do mundo eles estão pesquisando isso e estão propondo soluções. Então, o professor ele também pode falar aí um pouco do método científico, né? Exatamente. A gente tem um problema, mas a gente também está procurando soluções. Muito legal. Legal. E aproveitando que a gente está falando, né, desse problema ambiental, e uma das causas da gente ter esses contaminantes, né, de medicamentos na água é o descarte inadequado de medicamentos, aí eu queria que vocês falassem para nós, para os nossos ouvintes, qual que é a maneira adequada, né, correta de descartar um medicamento vencido que eu tenho em casa. Porque a gente acaba sempre tendo, né, um medicamento ou outro que a gente não usa, que fica lá meses, anos. Eu acho que o descarte mais comum nosso é o lixo. Jogar, né, deixar na coleta seletiva ou na coleta comum.
E aparentemente isso não é o certo, né? Então eu queria que vocês falassem pra gente. Tem um medicamento vencido em casa. Como é que eu descarto isso da maneira certa? Inclusive, Ana, esses dias eu fui dar faxina na gaveta que fica os medicamentos lá em casa e tinha um monte de medicamento vencido, porque a gente compra, e aí às vezes a gente compra a cartelinha cheia, né, e a gente não usa aquilo, e passa ano, a gente não percebe. Às vezes toma até medicamento vencido. Eu tirei uma sacola, menina, de medicamento vencido. Tá lá em casa, não joguei fora ainda, mas tudo vencido. Agora eu vou descobrir como. Então, acho que isso é muito importante falar, porque eu acho que a gente nem pensa sobre isso. Quando a gente vai descartar um medicamento, a gente não pensa, a gente pega a cartelinha com o medicamento, joga no lixo, às vezes esse lixo não é bem descartado, né? Então, por exemplo, lá no meu bairro, a gente coloca o lixo no cestinho na rua. E aí o lixeiro pega, coloca dentro do caminhão, e esse medicamento foi com o resto do lixo todo. A maneira correta seria nunca triturar os comprimidos antes de descartar e deixar dentro das embalagens mesmo. E ao invés de jogar no lixo comum junto com as outras coisas, guardar e levar até um local que é coleta própria disso, né? Tem farmácias que fazem parte de programas de coleta seletiva só de medicamentos, postos de saúde também. E assim, nunca descartar na pia, remédio que é xarope comprimido, nunca descartar na pia, nunca descartar no vaso também, porque isso acaba indo para o meio ambiente e é muito prejudicial, né, para nós e para... Então agora vocês já sabem, né? Não pode descartar medicamento nem no lixo comum, nem no vaso, né, dando descarga. Então se atentem a isso, gente, tomem cuidado, né, faz o descarte certinho, procura uma farmácia que tem esse tipo de coleta, porque isso, né, impacta muito o meio ambiente e a gente precisa fazer a nossa parte também, mesmo que a gente sabe que existem outros fatores aí enormes, né, outros componentes sendo julgados, principalmente pelo esgoto industrial, que a gente não tem como, né, atuar ou como se responsabilizar, mas a gente pode se responsabilizar pelo que a gente tem em casa. Então, tenha esse cuidado, agora vocês já sabem, então agora vocês podem fazer o descarte correto. Meninas, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui, por vocês terem compartilhado um pouquinho do conhecimento de vocês e da pesquisa de vocês com a gente. Muito obrigada pelo convite, Ana, Lívia. Obrigada também à Rede Mineral e à nossa professora, Flávia. Muito obrigada. E se você está nos ouvindo no Spotify e gostou desse episódio, nos avalie com 5 estrelas. Isso é muito importante pra gente, pro Spotify entregar o nosso conteúdo a mais pessoas. E se você está no nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixar seu joinha, para você receber mais dos nossos conteúdos. Deixe também aqui nos comentários quais são os temas que vocês gostariam de ver aqui nessa temporada sobre lixo, resíduos e rejeitos, sempre trazendo um pouquinho da química ambiental para nossa sala de aula. E é isso, até o próximo Sustentando o Futuro.